Vamos lá, som na caixa, vamos ver se tá funcionando bem. Agora vai funcionar bem. Fala, povo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Novax, o investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. Hoje o dia foi bastante corrido, né? Fiz bastante coisa aí, correria. Na verdade, eu acordei super mal porque eu não dormi essa noite. Mas estamos aqui, amanhã eu vou pegar a estrada, então eu vou fazer a live de hoje mais tarde, e a live de amanhã também provavelmente vai ser quando eu chegar na outra cidade, tá? Então vou pegar a estrada de novo. Para quem não sabe, eu estou prestes a casar, então por isso que eu estou passando aí por um período um pouco mais tenso de praticamente organização da festa, coisa de viagem e tudo mais. Muito bem, senhores, vamos lá. Informações aí, hoje eu fiz um post, tá? Então, enquanto minha esposa estava dirigindo, eu fiz um post bem completinho para todo mundo, para entender aí como é que é o comportamento do mercado. Pelo menos por enquanto ainda mercado extremamente lateral, salve uma ou outra cripto que subiu, que teve um rompimento, no caso do Ethereum, subiu violentamente, né? Tivemos um rompimento de alta da lateralidade para cima, o que arrisca o momento de que nós vamos ter, na minha opinião, retomada de baixa, tá? Eu sei que muita gente não gosta. Fala mais isso, eu não quero mais saber de você falar de baixa. Você está muito pessimista, tá? Você está torcendo para queda. Eu não aceito isso. Na verdade, eu não estou torcendo para bosta nenhuma, né? Eu estou exposto 20%, 80% fora ainda, na mesma narrativa de sempre. E, na minha opinião, estamos testando então agora uma região que é uma resistência muito complicada, tá? Literalmente que divide o céu e o inferno, né? Então o pessoal falou assim, vai dar tudo certo. Ó, o nosso querido Edilmo tá felizão aqui. Se vier aos Estados Unidos, passe aqui em Houston. Vou passar. O barulho tá no multiverso. Então vamos lá. Sobe ou não sobe? Cara, essa é a dúvida de todo mundo. Eu vou trazer alguns dados aí. Por enquanto, mesma coisa, mantém a mesma opinião. Para mim, isso daqui não é um bull market. Está longe disso. Para mim, é um rally de alta dentro de um contexto de bear market. A qualquer momento, eu acredito em retomada de baixa. Acredito que é um pullback para o preço continuar caindo. Mas ainda, né, temos espaço para subir um pouquinho mais. 32 mil dólares seria aí, na minha opinião, um alvo um pouco mais bem definido aí para o Smart Money coletar liquidez, tá? Só que já vemos sinais de enfraquecimento da tendência. Isso aqui ainda é o Bart Simpson, tá, pessoal? Então, nada mudou em relação à análise que a gente vem falando. Bart Simpson total aqui, né? E aí o Bart Simpson geralmente ele termina da seguinte forma, ele rompe para cima por um tempo e depois despeja, fazendo um movimento de baixa, vindo buscar todo mundo que está alavancado apostando em alta aqui, alavancados que estão apostando em alta aqui, alavancados que estão apostando em alta aqui. Então, para mim, ainda é um sinal de tendência de alta enfraquecida, muito porque chegou na região onde o Smart Money coleta bastante liquidez, 28 mil dólares a 34 mil dólares seria essa região de liquidez, sendo 32 mil o meu principal alvo, que é a região 0,5 de Fibonacci, dessa grande onda, né, de baixa, tá? Então, como eu acredito em continuação do bear market por fatores diversos, mas principalmente macroeconômicos, nós temos então a região 0,31, 0,38 de Fibonacci, desse grande movimento de onda aqui, como a primeira grande resistência, sendo a segunda a grande resistência 32 mil dólares. Então, dificilmente o Bitcoin passaria dos 32 mil dólares nesse contexto baixista. Principalmente por conta da falta de liquidez. Exatamente. Pessoal, já é o segundo dia consecutivo nessa semana, aliás, terceiro dia consecutivo nessa semana, em que temporariamente durante o dia existe uma grande entrada de liquidez de dólares, né, que provoca uma alta repentina, as pessoas se empolgam, e aí ao longo do dia ele vai devolvendo tudo. Então ao longo do dia o mercado vai lá e dispara, pá! Depois ele começa a cair, ele entra, né, praticamente 3 bilhões e volta para 112 bilhões. Então mostrando um forte sinal vendedor, né, mostrando o quanto está vendedor o mercado. O mercado está
muito pessimista, principalmente os investidores que levantam, que fazem o movimento do Smart Money, tá? Existem dois tipos de capitais, que é o Smart Money e o Dumb Money. O Dumb Money seria o varejo, pessoas como nós, gananciosas, querendo fazer dinheiro rápido e o mais rápido possível para resolver o problema de nossas vidas. Esse é o Dumb Money. E o Smart Money é a galera que tem o poder aquisitivo maior e que vem trocando ações e criptoativos por tesouro, né? Investimentos de menor risco, porque se especula que os Estados Unidos vai entrar em recessão. Principalmente hoje que o PMI saiu muito próximo da região de recessão, tá? Então o PMI, hoje às 11 horas da manhã, foi atualizado o PMI ISM não manufatura, tá? O que é esse PMI? Isso aqui é um dado que eles vão analisando mês a mês com os gerentes de contas de diversas empresas e indústrias, e eles estabelecem se a produção, né, a capacidade produtiva dessas empresas, dessas indústrias, está diminuindo, está abaixo de 50 ou acima de 50. Então, o PMI acima de 50 é mercado geralmente expansionista, tá? Expansionista. E mercados e PMI abaixo de 50 são contracionistas. Então, ele veio bem abaixo do que estava sendo projetado. Por exemplo, especulava-se que o arrefecimento seria de 55 pontos, né, que foi o anterior, para 54, ou seja, cair apenas 0,6 ponto percentual na projeção do PMI, com uma leve contração. Mas a contração sinalizou muito mais enfraquecimento, ou seja, mostrou o sinal de que a capacidade produtiva reduziu violentamente. Segunda-feira já viemos de novo abaixo dos 46, abaixo da projeção. Então, os gerentes de contas que utilizam, né, muitos economistas utilizam o PMI como um dos principais indicadores de o mercado ou a economia está em contração ou está em expansão econômica. Então, acima de 50, expansão econômica, né? Então, vocês podem ver que, apesar do apertamento quantitativo, ele ainda não chegou abaixo de 50. E a contração o efeito de contração foi maior do que o esperado, o projetado pelo mercado, que era de 54 pontos. Então, agora falta um mês aí para, de repente, esse PMI e ISM não manufatura de abril vir abaixo de 50 pontos. Vindo abaixo de 50 pontos é um excelente indicativo de recessão americana, tá? Então, eles encaram que a recessão geralmente era quando o PIB vinha dois trimestres negativos. Mudaram essa regra no ano passado, falaram que não é mais essa a referência, então uma das referências é o PMI e ISM. Abaixo de 50, então, contração econômica provavelmente pode, próximo mês, vir abaixo, tá? Até porque o número de desemprego vem aumentando agora. E isso vai acontecer, a gente vai ter um pouco mais de clareza amanhã. Então, amanhã, às 9h30 da manhã, a gente vai ver que a projeção para o mercado é de que o número de desemprego aumente de 198 mil para 200 mil pedidos de seguro-desemprego. Se vir acima, significa que vai ter mais, então, o efeito contracionista vai estar fazendo de fato efeito, né? Ou seja, acima desse ponto aqui, a gente tem, então, um valor muito maior, né? E estamos num contexto em que notícias negativas são otimistas para o mercado e notícias pessimistas, né, como pedidos iniciais por seguro-desemprego maior do que o esperado, né, que seria algo negativo, é positivo para os mercados, tá? Então isso tudo vai influenciar amanhã em volatilidade. A maior volatilidade eu acredito que vai acontecer sexta-feira, tá? Sexta-feira com o relatório de emprego do payroll e vai ter feriado, que vai ser a Sexta-feira Santa aqui no Brasil e nos Estados Unidos, tá? E justamente no feriado, os mercados eles não vão estar trabalhando, os mercados tradicionais. Então, isso significa que nós temos carga para quê? Para que venha um dado
aqui que possa afetar a segunda-feira a abertura dos mercados do S&P 500 e assim por diante. Então, os dados do relatório de payroll não agrícola e a taxa de desemprego de março, dependendo do número que vir na sexta-feira, no feriado, o efeito do mercado só vai acontecer, de fato, na abertura de segunda-feira no S&P 500, quando o mercado tradicional abrir, tá? Então, tem toda aí uma narrativa, né? Eu vou ter que aguardar para ver qual o dado que vai aparecer. Mas uma queda nesse relatório, né? Uma queda no payroll seria a favor do contexto contracionista, o que seria algo, digamos, positivo para os mercados. Pelo menos no curto prazo, nessa reação de curto prazo, tá? Bom, então agora, senhores, nós temos aqui análise de sentimento, né? Como está o seu coraçãozinho? Né? Eu te pergunto, como está o seu coraçãozinho? Pois bem, eu coloquei aqui de 3 anos, né, de maio de 2020 a agora janeiro de 2023. Quando esse indicador ele está costurando a linha vermelha, significa que tem um excesso de otimismo no mercado. E quanto por mais tempo ele fica por um excesso de otimismo, maior a chance de ele virar, tá? O mesmo se aplica aqui na baixa. Então, quanto mais nós temos um tempo longo costurando a porção inferior, aliás, aqui é excesso de pessimismo e aqui é excesso de otimismo, tá? Então, excesso de pessimismo, desculpa, não deixa eu inverter as bolas aqui, pelo amor de Deus, tá? Excesso de otimismo geralmente indica possível reversão futura. Excesso de pessimismo também indica possível reversão futura. Então, esse é um dos indicadores que mostra que os investidores, no geral, né, através de uma conta chamada Bull Ratio, que é o quê? Eles pegam e pegam o número de investidores, traders, profissionais, entre outros investidores individuais que estão com viés bullish, com viés de alta, e dividem pela soma dos mesmos investidores touros mais os investidores ursos. Essa divisão faz com que a gente tenha esse indicador uma determinada pontuação. Então, pessimismo extremo, 35 pontos, otimismo extremo, 65 pontos. Banda inferior, 35, é a referência, né? Então, quando nós temos pessimismo extremo, como nós estamos, é aqui em 33, tá? Então, nós estamos em fase de pessimismo extremo. A grande questão aqui esse é um indicador que ele aponta uma provável reversão futura, de baixa para alta, uma formação de fundo e assim por diante, né? Geralmente esse indicador ele indica, compre quando os preços estiverem aqui, né? Só que, por exemplo, aqui, ó, quando o preço estava lá em cima, o S&P 500 estava em 4.600 pontos, ele já indicava o momento de entrada, e mesmo assim ele trouxe mais queda. Então não dá para levar tão a ferro e fogo esses tipos de indicadores, porque eles são indicadores de sentimento longo, tá? Nesse contexto, então, sabendo que o maior número de investidores, por enquanto, está pessimista, se a gente for ver aqui nos indicadores de medo e ganância, estamos numa fase neutra, de indecisão. Outro ponto importante, nós estamos agora voltando o smart money perdendo confiança e o dumb money ganhando confiança. Então, o varejo acredita em alta infinita e o smart money não acredita em alta infinita. Então, nós temos o smart money aqui, e nós temos o dump money. Dump money seria os investidores de varejo, tá? Então, a gente tem aqui ouro com baixo risco, ouro subindo, bonds neutro, ações de curto prazo neutro também, o sentimento dos investidores é de neutralidade, mas o de, vamos dizer assim, tendência de tamanho médio, que seria um semestre, um trimestre a um semestre, vamos dizer assim, o pessoal já está mais apontado para o lado pessimista, né? Então, achando que o risco está muito alto, né? Ele é o único 6 pontos aqui e aqui. A agricultura meia boca e o petróleo também
fase neutra, tá? Quando é legal e interessante entrar em ações? Quando ele está na banda verde, baixo risco. Aí é legal entrar em ações, o que significa que ainda a gente estamos numa fase entre o céu e o inferno. A maioria dos economistas, inclusive nos Estados Unidos, acreditam que a recessão vai começar no segundo trimestre desse ano. 1 a cada 5 economistas, tá? Foi feita uma pesquisa aí com 48 economistas americanos. 1 a cada 5 economistas acredita que a recessão vai começar apenas no terceiro trimestre. E a maioria deles, segundo trimestre. Tá? Aliás, 1/3 dos economistas espera que comece no segundo trimestre. Qual é o segundo trimestre? Abril, maio e junho. Tá? Eu estou com a maioria desses economistas. Tá? A outra, a minoria, acredita que o terceiro trimestre, né? Então, agosto, setembro e outubro, o mercado vai entrar em recessão. Né? Os Estados Unidos entram em recessão. Eu acredito que, dependendo do comportamento do mercado, se ele realmente ficar em lateralidade durante esse mês, a gente teria espaço para tentar ainda em maio e junho testar os $32 mil no Bitcoin, que seria o valor de resistência. Mas eu tenho algumas informações interessantes aqui que eu quero trazer para vocês, que sim, a gente já pode iniciar a recessão agora, ou já pode ter iniciado agora. Não somente porque estão falando que o mercado do setor imobiliário está indo para o saco nos Estados Unidos, mas também por outros motivos, tá? Então, ações da Ásia hoje, elas inclusive ecoaram queda com temores de os Estados Unidos entrar em recessão. Então, futuros do mercado de ações da Austrália e Japão começaram a negociação em baixa, tá? Investidores indo para segurança, tesouro, ouro, dólar e iene, tá? São esses os 4 ativos hoje que os investidores mais, vamos dizer assim, o smart money recorre no momento de queda, no momento de risco de recessão. Então, nós temos aqui o rendimento dos tesouros, né? Esse aqui não é os papéis do título do governo, isso aqui é o yield, ou seja, o rendimento que está pagando. Enquanto ele está caindo, tá? Isso significa que os investidores maiores estão temendo, estão trocando ações por títulos porque eles estão correndo para títulos, né? Lembrando, lá do mercado, né? Lembrando dos 4 ativos, né? Ouro, tesouro, dólar e iene. São os 4 ativos que os investidores maiores, os investidores que têm mais bala na agulha, estão correndo. Então, os títulos estão realmente pagando menos rendimento agora, tanto os de curto prazo quanto os de longo prazo. Isso pode ser uma aproximação de que os investidores acreditam no pivô do Fed. Quando acontecer o pivô do Fed, que é zerar os juros, nós geralmente temos uma queda de 50% no mercado cripto, às vezes 30% no mercado de ações, tá? E eu acho que é isso que eles estão recorrendo. Eles estão procurando proteção agora, como os bonds e o ouro, né? Inclusive o ouro está próximo de romper uma resistência majoritária, que faz aí pelo menos uns 3 anos que está retestando os $2 mil aqui a onça, né? E basicamente nós temos então possível entrada de tendência de alta do ouro, né? Entrada de tendência de alta do ouro, inclusive existe uma cripto que se você quiser se expor a ouro em cripto, você pode usar a Pax Gold, tá? Então a Pax Gold eu acho que ela tem na Binance, cara, se eu não me engano, tá? A Pax Gold, deixa eu ver, é Pax Gold. Não sei se ela tem ainda. Agora eu já não tô lembrando se ela tem. Mas tem o Pax Gold aí que eu acho que tem na Binance que você pode se expor a ouro, se eu não me engano. Eu nunca usei, então eu não vou estar mentindo aqui para vocês se isso é verdade, tá? Mas a liquidez é o que me chamou a atenção. Então a gente novamente teve liquidez durante o dia e devolveu tudo abaixo da média 8 semanal. Muito perigoso isso. Com um rastro, né, de entrada de capital que surgiu do nada naquele domingo, naquele final de semana, surgiu uma entrada de capital onde muita gente começou a acreditar que o presidente do Banco Central americano,
do Federal Reserve, iria imprimir dólares para salvar os bancos insolventes, né? E de fato aconteceu uma entrada de capital, uma injeção de capital aqui temporária, mas agora parece que isso aqui para mim é um esgotamento, tá? Então, enquanto nós temos o bull market como 2021, 2020, como 2017, nós temos uma entrada de bilhões de dólares todo santo dia entrando, mais bilhões de dólares entrando todo santo dia. Então, enquanto a gente está abaixo da média 8 semanal, isso significa que nós temos uma queda de liquidez. Então, essa liquidez aqui é do bear market, ó, tá vendo? Quando a gente inverteu, né, no dia 14 de maio de 2022, o mercado continuou subindo um pouco mais depois, na metade do ano, mas depois começou a ter dificuldade até que ele teve a reversão majoritária. Então, esse é um movimento que demora para acontecer, mas mostrando claramente que nós não estamos com o mercado solvente, nós não temos no mercado de criptomoedas hoje entrada de dólares e demanda suficiente para sustentar um bull market, pelo menos por enquanto. Então, por isso que eu não acredito em bull market, eu acredito que ainda vamos manter o bear market. E pensando nisso, então, se a gente vê que a liquidez não é igual no bull market e no bear market, sabendo que a liquidez está baixa, eu tenho que lembrar que nós temos aqui, nós vamos dividir esse gráfico em dois, tá? Vou pegar esse canal paralelo aqui, vou jogar ele aqui para baixo, vou copiar e vou colar, tá? Temos aqui então o mercado lateral, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, vamos deixar aqui sem as sombras, tá? Deixar sem as sombras para ficar mais, com o máximo de toques possível aqui, ó. Vamos deixar pronto, aqui ó, máximo de toques possíveis. E aqui também, máximo de toques possíveis, pronto. Então, daqui ó, eu vou copiar e vou colar. Tá. Bom, nós temos dois canais paralelos aí, né? Um aqui durou 2 anos, então esse aqui durou de janeiro de 2021 até maio de até junho de 2022. E aqui nós temos, veja que a gente ainda tem potencial de subir um pouquinho mais, ó, tá vendo? Se ele repetir o diâmetro desse canal aqui, considerando já as regiões de armadilha, tá? Então, nós temos potencial para subir um pouquinho mais, até os 32 mil dólares. Tranquilo, daria para subir tranquilo até ali. Só que percebam o seguinte, aqui embaixo, para mim, isso daqui é lateralidade em bear market. E esse aqui é lateralidade em bull market. E esse aqui é lateralidade em bear market, tá? Percebam que nessa região aqui, ó, essa região aqui, ela divide os dois mundos. Então, esta região é hoje a principal resistência do Bitcoin. Né? 32 mil dólares é a principal resistência do Bitcoin. Ah, mas Augusto, aqui está 31. Tá, foda-se. É 31 para 32, tanto faz. O que importa é isso daqui. Essa região ela é extremamente vendedora. Tá? E onde se encontra hoje maior liquidez? Se a gente pegar aqui onde tem mais ordens de liquidez, se encontra aqui na porção superior ou se encontra aqui na porção inferior? Né? Onde tem mais volume, onde tem mais negociação? Aqui. Tá? Então aqui tem mais interesse, tem mais dinheiro girando aqui do que aqui. Por quê? Porque não está tendo entrada de liquidez no mercado para sustentar uma alta de bull market. Então é muito mais provável que o mercado, mesmo que ele continue subindo em maio e junho e atinja os 32 mil dólares, ele o faça com fraqueza. Ele suba enfraquecido. E se ele subir enfraquecido, ele vai ter um momento de esgotamento. E a tendência é ele retornar na porção inferior aqui, ó, no reteste desse suporte aqui. 18 mil dólares. Tá? Inclusive, se ele vir a repetir o movimento anterior como esse daqui, né? Então, por exemplo, eu até comparei as duas altas, eu achei elas muito semelhantes. Se a gente for comparar o comportamento dessa alta aqui, que estava insolvente, sem liquidez, com esse daqui, eu acho ele muito parecido. Eu acho ele muito parecido, tá? Então, se eu pegar daqui, esse movimento daqui, no Bitcoin, contra o dólar, e replicar ele aqui, ó, ele é muito semelhante.
muito semelhante, tá? E aí, o que aconteceu depois daqui? Então, se a gente pegasse esse movimento aqui, lógico que o mercado ele nunca vai ser exatamente igual, mas se ele fizer isso daqui, ó, tá? A gente chegaria nos famigerados 10 mil dólares até o final do ano, tá vendo? Dezembro de 2023. Se ele repetisse esse comportamento aqui, é muito difícil repetir esse comportamento. Teria que acontecer algo muito grave. Mas ele está dentro dessa lateralidade num movimento muito semelhante. O que eu quero dizer, isso daqui é muito parecido com isso daqui, versão de cabeça para baixo. Então, se eu pudesse recortar isso daqui, virar de cabeça para baixo, ele ia ficar muito parecido com esse movimento aqui, tá? Então, no momento em que ele bater aqui resistência, eu ainda acho que ele pode testar os 32 mil dólares, tá? Enfraquecido, se ele tiver esse enfraquecimento tal como ele tem aqui, ó, e é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. Percebam que nesse rompimento aqui desse triângulo simétrico, ele fez uma barra decimal. Então, ele fez uma barra de entrada de alta. Né? Se você olhasse o gráfico até aqui, você pensaria, não, ele vai continuar subindo. E aí, o que eu ensino? Né? Isso aqui é só uma barra decimal. Você abre operações em barras decinais? Não. Você aguarda. Então, espera a evolução. Se ele engolir essa barra aqui e invadir o triângulo simétrico novamente, ou seja, a região da metade do triângulo simétrico, ele vai mudar de tendência. Tá? Ó, e aí, ele vai mudar de tendência e queda infinita. Perceba que tem altas no meio da queda, né? Queda infinita, tá? Então, esse é um sinal que quando nós estamos agora no contexto atual, então, quando nós estamos no contexto atual, tá? Se eu for ver aqui, ó, o que é isso daqui, né, pessoal? Isso daqui é uma acumulação lateral. Percebam que o movimento é bem semelhante. Isso aqui, por que esse movimento que aconteceu aqui, ele é quase igual a esse movimento aqui? Por que vocês acham? Por que esse movimento que aconteceu aconteceu de julho de 2021 até final ou seja, isso aqui foi um semestre, tá? Então isso aqui vai ser um semestre? Parece que sim, parece que vai realmente ir até julho, até junho e julho, ele pode realmente buscar essa alta aqui. Só que eu achei essa alta um pouco mais rápida. Então ela pode ser uma alta de um trimestre, tá? Ela foi mais rápida do que essa aqui, ó. Essa aqui levou um semestre para acontecer todo esse movimento. Essa daqui está acontecendo em um trimestre. Mas o que a gente precisa aqui? Bom, a gente precisa fazer o seguinte, a mesma coisa. A mesma coisa. Você pega, coloca um gráfico aqui. Vamos colocar um gráfico de 4 horas. Você pega um movimento aqui. Tem um triângulo, não tem? Tem. Ok, então tem um triângulo simétrico aqui. O que vai acontecer se ele rompe para cá, segura em 32 mil, busca a liquidez e volta para cá? O que ele vai fazer? Reversão majoritária de tendência. Tá? Então, se em junho e julho, vamos dizer que ele continue subindo em maio, abril, ele continua lateral, continua entregando mais alta, chegue nos 32 mil dólares, que é aquela resistência majoritária que eu mostrei para vocês, que separa o bull market do bear market, né? O que acontece? Se ele entregar alta e conseguir romper 34 mil, aí beleza, ele vai entregar bull market, você vai ver liquidez entrando, o mercado vai entrar, né? Barras verdes vão começar a surgir acima da média 8, entregando mais alta. Você vai ter entrada de capital, aí beleza, é bull market, tá? E aí eu entro com tudo bem mais atrasado do que demais pessoas que arriscaram entrar antes, certo? Agora, se ele bater e romper e fizer isso daqui em 32 mil dólares, né? Então, ou seja, ele não chega nem bater lá os 34 mil dólares, ele chega no 32, bate a cabeça e vem buscar liquidez aqui, né?
A liquidez, ou as pessoas que estão apostando em alta, alavancadas, que estão com o stop loss abaixo aqui, ó, elas vão dar a munição para serem liquidadas. Por isso que um rompimento de alta de um triângulo simétrico seria pior do que um rompimento atual de baixa. Por quê? Primeiro seria liquidados para depois o preço continuar subindo. Agora, se ele romper para cima, como eu estou acreditando que ele vai fazer, que ele vai buscar os 32 mil dólares ainda, aí eu vou ficar bastante temeroso, né? E eu venderia em resistência. Porque eu não gosto de comprar resistência. E ele já está em resistência. 28 mil é 28 mil a 32 mil é resistência. Então eu não tenho motivos para entrar agora ou aportar agora. Eu preciso esperar para ver como ele vai sair dessa acumulação. E aí nós temos uma cripto que pode estar antecipando o movimento antes de acontecer com o Bitcoin, tá? Que é o Ethereum, né? Então o Ethereum ele fez exatamente o movimento que eu não gostaria que ele fizesse, que foi sair da acumulação para cima. Quando ele saiu aqui da acumulação para cima, ele chegou em resistência majoritária. Resistência majoritária que ainda assim há espaço para subir um pouquinho mais, tá? Deixa eu até corrigir uma coisinha aqui, ó. Então esse daqui é o último ponto de resistência do Ethereum, tá? Então, por exemplo, eu não teria surpresa nenhuma se ele vier em final de semana e sobe para 2 mil dólares. 2 mil dólares, máximo 2.200, tá? Por quê? Porque em 2.200 nós temos já outra zona de super resistência aqui, ó. Eu, Augusto, acredito que o Ethereum não passa dos 2.200, tá? E eu acho que ele vai buscar essa liquidez, ou ele vai fazer armadilha aqui e buscar a retomada de baixa a partir desse ponto aqui, tá? Ou ele vai bater exatamente o tamanho do topo anterior. Por que que eu não estou otimista com o Ethereum apesar da alta recente? Porque se eu inverto o gráfico, e eu olho uma tendência de alta, então eu vou mudar aqui as cores, ó. Só vou inverter as cores aqui, ó. Se isso daqui fosse uma alta, onde é que seria o suporte para comprar? Exatamente onde o preço está agora, tá? Ele ainda poderia armadilhar aonde, Augusto? Aqui, ó. Aqui. E aí ele faz o bear trap. E aí desse bear trap ele vem buscar liquidez aqui, 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 aqui. E ele motiva, estopando todo mundo, ele liquida todo mundo numa velocidade brutal, levando o Ethereum lá para os 800 dólares. Então, se num padrão de alta eu vejo isso daqui, tá? Ó, um padrão de alta geralmente é assim. Se num padrão de alta eu vejo isso daqui, eu vejo ele fazer fundo duplo para continuar a tendência de alta, por que que na tendência de baixa eu vou fazer o contrário, né? Por que que eu vou pensar o contrário? Então eu vou inverter de volta aqui na cor original. Então, se eu respeito o mesmo setup para alta, eu tenho que respeitar o mesmo setup para baixo. Então, o que que eu espero aqui? Eu espero aqui bull trap. Bull trap. Se numa tendência de alta é bear trap, aqui é o contrário. Eu quero bull trap. Para o preço continuar caindo. Por quê? Aonde está a liquidez? A liquidez está aqui em cima? Nesse volume inexistente aqui? Nesse interesse zero aqui? Ou o volume, interesse de negociação está aqui, ó. Onde o smart money vai ganhar mais dinheiro? Ele vai ganhar mais dinheiro aqui em cima? Ou ele vai ganhar dinheiro mais aqui embaixo? Eu acredito que ele vai ganhar mais dinheiro aqui embaixo, ó. Tá vendo? Onde é que pausa? Onde é que não tem mais liquidez? Aqui 800 dólares, 700 dólares. Aqui é uma grande região de ausência de liquidez. Então, se supostamente ele retomasse uma queda, seja agora, final de abril, ou a partir de junho e julho, ele retomasse uma queda, essa queda máxima seria, a primeira grande queda seria, primeiro nesse ponto aqui, 1.400 dólares,
onde tem um pouco mais de ausência de liquidez, e depois, meses depois, $800. Tá? Inclusive, se eu olhar um padrão aqui, se eu olhar esse padrão aqui, ó, esse padrão aqui que eu falei do Ethereum, aliás, do Bitcoin, né? Se eu pegar esse padrão aqui, deixa eu botar o máximo de toques possível aqui, pronto. Tem que ser sempre o máximo de toques possível. Então, se eu colocar aqui, ó, vocês olham aqui, o Ethereum ainda tem espaço para subir mais? Tem. Ele teria espaço para subir até os 2.200, ó, tá vendo? Tem espaço para subir um pouco mais. Teria esse espaço. Percebam que ele já está enfraquecido, mas isso não impede dele continuar subindo um pouquinho mais. Mas essa é uma região de mega resistência. Você compra mega resistência? Eu não gosto de comprar mega resistência, tá? Eu não vou comprar essa resistência aqui. Eu prefiro então que ele rompa de uma vez. Eu aguardo pacientemente no pullback, então mais profundo que ele fizer, eu entro, né? E aí entra o bull market. Mas eu não acredito em bull market, tá? Por causa disso daqui. Né? Então, enquanto não tiver entrada de liquidez, eu não acredito em bull market, cara. Enquanto não tiver aqui 112 bilhões, 115 bilhões, 119, 124 bilhões, 130 bilhões, e subindo, e subindo, e subindo, e dólar entrando, eu não acredito em bull market. Posso estar errado, posso estar 100% errado, posso estar assim completamente enganado, mas eu não acredito nisso, tá? E o agravante, né? Nós estamos ainda dentro de um padrão de megafone. Então ele é um padrão de super resistência, tá? Pois um megafone desse tamanho, geralmente ele antecipa que o mercado vai buscar a mesma abertura da boquinha aqui, ó. Então a mesma boquinha que tem aqui, ó, para cima, que é resistência lá no futuro, nós temos a mesma boquinha para cá, ó, pro outro lado. Tá? E geralmente o preço faz isso, ele bate numa super resistência, não consegue passar e gira e continua a bear market. Ou seja, enquanto nós estamos nesse canal lateral, é bear market, tá? Então isso aqui é bear, urso. E enquanto nós estamos ali em cima, touro. Tá? Então, isso aqui, mercado lateral, em contexto ainda de tentativa de retomada de alta. Uma vez que ele testa a metade da tendência e perde, ele não consegue superar, volta, aí ele inverte. Tá? Conseguiu bater resistência, inverteu, tá querendo inverter para touro, tá mesmo? Tá? Só que tem dinheiro e entrada de capital para isso? Essa é a minha dúvida. Outra coisa, quanto tempo durou esse smart money aqui de bull market? Praticamente aí, ó, 406 dias. 406 dias. Aqui ele durou, por enquanto, 330 dias. Se for 406 dias, né? 406 dias seria até metade do ano, aí, junho e julho. Tá? Então ele tem ainda espaço para continuar movimentando lateralmente dentro dessa região. Tomar muito cuidado com possíveis bull traps em resistência majoritária. Tá? Qual o contexto do mercado? Baixista ainda. Então o mercado ainda está sangrando, está sofrendo. Tá? Então, assim, se eu fosse ainda apostar, eu apostaria que a gente ainda vai retomar. E sabe quando que eu acredito que a gente vai ter bull market mesmo? Sabe quando ele vai começar? Eu acredito que o bull market vai começar em dezembro para janeiro de 2024. Eu acho que é ali que o mercado vai começar, de fato, a entrar em bull market, tá? Essa seria a minha tese de price action. Quando é que eu mudo de opinião, né, de achar bull market? Quando eu ver liquidez entrando e, ao mesmo tempo, topos e fundos ascendentes acima desse suporte ou dessa resistência majoritária. Enquanto ele não superar essa região,
para mim ainda isso daqui, para mim é ainda um movimento semelhante ao que a gente viveu em dimensões menores, né? Mas é um movimento exatamente idêntico a esse daqui. É um movimento de reversão de alta para baixa, né? Ou seja, o mesmo movimento que a gente está vendo aqui. Tá? Deixa eu só diminuir aqui o tamanho, porque ele, na proporção, aqui é semestral e aqui é trimestral, tá? Então, ó, novembro para dezembro ali, mercado bate fundo e aí de fato, depois de buscar toda essa liquidez, aí de fato eu acredito em reversão majoritária de tendência lá na frente, né? Produzindo esse topo aqui. E aí, se ele fizer essa queda aqui, seria maravilhosa, por quê? Porque seria o padrão de bump and run, tá? Padrão de bump and run, que é o padrão de reversão majoritária de tendência mesmo. Principalmente dezembro para janeiro ali ficaria bem legal, tá? Vou deixar essa projeção aqui dessa sombra nesse gráfico para a gente acompanhar, para ver como vai se comportar o preço nessa região aqui, quando ele bater essa região, né? Já dá para ver que ele tem... É engraçado como o sinal ele é igual, né? O mercado aqui, só que aqui ele fez invertido. Ali derreteu primeiro, depois ele devolveu alta. Aqui ele tinha subido primeiro, depois ele derreteu. Lá no passado, né? Mas o movimento de lateralidade, ele é semelhante. Veja como essa alta, né? Ela é uma alta fraca. Então, é uma alta de cunha ascendente de baixa, tá? Então, vocês podem adicionar isso aí no gráfico de vocês aí, fazer uma cunha ascendente, tá? E ver se ela perde a LTA. Então, se ela perder esta LTA inferior aqui em algum momento, então se o preço fizer aqui movimentos e perder isso daqui, reversão majoritária de tendência, tá? Tal como aconteceu lá atrás. E quem provoca esse tipo de padrão é o Smart Money, tá, pessoal? Então, quem faz isso é o Smart Money. Não é o Augusto, não é a galera emocionada do mercado cripto. É a galera realmente que tem mais capital. Eles que produzem esse tipo de reversão majoritária de tendência, tá? E depois que retesta pela segunda vez o topo e faz bull trap ou bear trap, nós temos reversão. Aqui, por exemplo, ó, foi uma reversão. Aqui aconteceu um bull trap. Tá vendo? Ó, um bull trap mais fudido. Por quê? Porque ele rompeu temporariamente para depois devolver tudo com juros, né? Então, a mesma coisa a gente pode ver aqui quando ele testar, se ele romper um pouquinho mais ali, 2.200 e trazer para baixo. Bastante cautela com esse tipo de topo sendo formado. E aí, por que eu acredito ainda nessa formação de topo, né? Para finalizar, MACD, média convergente, divergente. Aqui, ó. MACD semanal, apontando já que estamos numa fase de otimismo extremo, pelo menos em Ethereum e em Bitcoin. O normal é reduzir. Como é semanal, né? O MACD semanal, isso leva muito tempo, tá, pessoal? Então, se a gente fosse ver assim, ó, se acontecer de fato esse fundo mais alto do que o fundo anterior no MACD, né? E o preço derreter, né? Exatamente nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui que eu gostaria de entrar, tá? Que é a divergência bullish de longo prazo, que daí você compra o fundo verdadeiro do ativo mesmo, tá? Aqui eu entraria com mais de 80% do patrimônio em cripto, se chegasse nessa condição aí, ou se chegar nessa condição, tá? E S&P 500, ó, e o S&P 500, né, padrão que eu queria comentar com vocês era realmente a gente tem o total controle do Smart Money aqui. Então ele sai, ó, ele sai de uma cunha inversa, busca liquidez embaixo, busca liquidez em cima. Então ele liquida os apostadores de alta, liquida os apostadores de baixa.
Depois ele volta, liquida outros apostadores de alta, liquida os apostadores de baixa. Então é geralmente o famoso tentativa de formação de ombro, cabeça a ombro, né? O que o S&P não pode acontecer para provocar um bear market mais longo? Perder esta linha de tendência de alta aqui, ó. Então, se ele perder essa linha de tendência de alta, fudeu. E o padrão que o pessoal tá falando lá fora, que é o padrão de xícara, né? Se vocês forem ver aqui, ó, nós temos no padrão de xícara já ele lutando para realmente conseguir romper essa alta, tá? Por quê? Porque se ele romper, né, nós estamos literalmente na fronteira entre o céu e o inferno. Se ele romper, a xícara dos deuses vai levar o preço do S&P 500, das maiores ações dos Estados Unidos, a bull market 4.800 pontos. Como eu acredito que não tem liquidez suficiente para isso, eu acredito mais na xícara do Satanás. A xícara do Satanás é justamente o oposto, né? É quando ele faz um padrão bullish, as pessoas acham que o mercado vai subir sem parar. Na verdade, ele faz só um e começa falta de liquidez, tá? Então, eu batendo o olho assim, eu não acredito nisso daqui, ó. Tem muita gente acreditando nisso daqui. Eu não acredito nisso daqui por enquanto, tá? Ainda vou pagar para ver. Eu acredito nisso daqui. Queda, tá? Pelo menos é o que eu acredito no contexto que nós estamos enxergando aí na busca de proteção. E muita gente também vem falando, mas vai iniciar a altcoin season. Exatamente. Se ele voltar a perder esse fundo anterior aqui, aí começa a altcoin season. Se isso aqui começar a derreter, se a dominância do Bitcoin começar a derreter, a altcoin season realmente poderia entregar uma altcoin season de 3 meses, que seria abril, maio e junho. Para isso tem que ter o quê? Liquidez, entrada de capital para promover esse tipo de alta de altcoin season, tá? Porque se especula altcoin season, porque as altcoin season elas duram aí um tempo bem curto, geralmente 3 meses no máximo, né? Então o que o pessoal está especulando? Está especulando que o Bitcoin vai perder a dominância para as altcoins, ou seja, o preço aqui, a dominância cai do Bitcoin, e enquanto ele cai até junho e julho, nós temos altcoin season. Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Agora, ainda não aconteceu, por quê? Porque ele ainda não confirmou essa perda desse topo. Por enquanto, ele ainda pode fazer isso daqui. Em caso de grande queda, a dominância do Bitcoin vai romper em alta, altcoins vão derreter mais rápido que o Bitcoin, e a altcoin season não vai acontecer, e derretimento extremo nos mercados. Enquanto que o Bitcoin vai derreter 10, 20%, as altcoins vão derreter 50% de novo. Por que eu acredito mais nessa tese? Porque as altcoins já estão fazendo topos e fundos descendentes. Tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma abaixo da média 8 semanal. Ó. Por enquanto ainda mas ainda não dá para levar em consideração esse início de baixa aqui, mesmo que a média 8 esteja apontando para baixo. Daria tranquilo para ele subir mais 3 meses aqui, ó. Antes de reverter. Então, sim, a altcoin season pode acontecer. Por isso que a gente tem que ficar ligado que se o Bitcoin buscar os 32 mil dólares, o Ethereum buscar os 2.200, as altcoins tendem a disparar. Elas tendem a subir durante 3 meses. E aí essas altcoins podem fazer esse última guinada de alta, tá? Porque elas estão abaixo da média 8 semanal, mas tá aquela meia boca, né? Aqui tá acima da média 8 semanal, dentro do canal de baixa, Polkadot caindo ainda. Vela, queda infinita, abaixo da média 8. Filecoin também. Filecoin, né? Matic, topos e fundos descendentes. Já atravessou a piscina aí também. Abaixo da média 8. A Matic já está em tendência de baixa mesmo, tá? Matic em relação a Ethereum, tá? Matic em relação a Ethereum está em tendência de baixa por enquanto. Ethereum barra Bitcoin, teste de suporte como resistência. Então, se
ele voltar para cá, ameaçar voltar para cá, Bitcoin e Ethereum vão derreter, Bitcoin vai derreter numa velocidade menor do que o Ethereum. Então, para mim, isso aqui é só um pullback de teste de resistência. Ainda não está claro de que vai subir, tá? Agora, pessoal, isso é muito legal. Se o Ethereum contra o Bitcoin voltar para dentro do triângulo, tá? Então, vamos imaginar que ele rompeu a média 8 aqui e voltou para dentro do triângulo e conseguiu romper esse topo aqui. É preferível ficar em Ethereum, porque daí nessa altcoin season o Ethereum vai te dar mais lucro do que o Bitcoin. Ele tenderá a repetir essa alta aqui detrás, tá? Agora, se ele não conseguir voltar para dentro do triângulo, rejeitar, como ele está fazendo hoje, pelo menos, aí o Bitcoin tende a derreter numa velocidade menor do que o Ethereum, e por isso que a dominância do Bitcoin vai ficar maior. Token Uni também, completamente lateral, já perdendo força compradora por enquanto. O mercado está muito mais, pelo menos agora no momento que eu estou gravando o vídeo, está mais baixista ainda, tá? Por enquanto, né? Mas como vocês podem ver, qualquer dado que sair na sexta-feira pode mudar toda a dinâmica do jogo de novo. Eu ainda acho que o Bitcoin poderia buscar liquidez em 32 mil. Acho que já deveria ter buscado, não buscou. Achei até interessante isso. Acima da média 8 semanal, mas com esgotamento da alta, né? Então, perdendo completamente a força da alta. E o tamanho do mercado de criptomoedas total, né? Batendo resistência majoritária. Então, se ele conseguir romper essa resistência, ele poderia bater o 1,30 trilhões, o que levaria o Bitcoin para os 32 mil dólares. Então, é importante para quem acredita em alta que ele consiga romper 1,20 trilhão aqui e bate 1,30 trilhão. Se ele não conseguir romper aqui, como ele está fazendo o Bart Simpson aqui, né, pessoal? Ele está fazendo o Bart Simpson aqui. Se ele perder a média 8 semanal, a próxima vez que ele perder a média 8 semanal, ele vai retomar baixa, tá? Então, fiquem bastante atentos. A próxima vez que o Bitcoin perder a média 8 semanal, é retomada de bear market, retomada de baixa forte, tá? Cara, e a próxima vez em que ele conseguir sustentar, né? Então, vamos lá. Se ele perder aqui, ele vai reverter para baixo. Subindo mais um pouco e depois revertendo, a próxima vez que ele reverter para a média 8 é queda mesmo, tá? Por enquanto ele ainda está testando essa mega resistência aqui. E isso daqui é o tamanho total do mercado, tá, pessoal? Então, onde tem mais ausência de liquidez, exatamente aqui, essa é a resistência mais braba que tem. É essa resistência aí do mercado de criptomoedas, tá? Partindo desse ponto aqui, ele realmente pode, se ele não conseguir superar e perder, a próxima vez que ele perder a média 8 semanal, prefira ficar de fora do mercado, pois a queda vai ser lenta, gradual e dolorosa e depressão. Por último, acho que era isso, pessoal. Acho que era basicamente isso, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu queria só comentar aqui com o nosso querido amigo Lalo Delamey, né? O Lalo da Massa. Ele fez um questionamento bem interessante aqui, ó. Eu fiz os posts, né, no Twitter, aqueles 6 posts os 10 posts que eu postei no Instagram, postei no Twitter e postei no YouTube. Olha só que legal o que o Lalo falou. O Lalo é um amigo pessoal aí, né? E aí ele tá falando aqui por outros, né, que estão incomodados com as minhas opiniões de baixa. Quero saber sua estratégia caso você esteja errado. Porque você perdeu uma boa alta aí nesse ano por acreditar demais na sua análise de viés baixista lá atrás ainda, quando estávamos abaixo de 20k. Até queria saber se o Lalo tem o endereço da minha carteira para ter tanta certeza assim que eu perdi essa alta. Eu perdi a alta com 100% do capital, perdi mesmo. Perdi porque eu perdi a alta porque eu fiquei exposto só 20%, né? Então eu só estou recebendo alta nos 20% exposto. Você não tinha uma estratégia para caso você estivesse errado? Não. Porque o mercado é feito de escolhas, né, fofa? Outra coisa. Pessoal, aprendam uma coisa muito importante. O Lalo, entre outros investidores que são permabull, né? O Lalo é permabull, ele é permabull declarado. Na verdade, eles não estão no lucro. Eles não estão ganhando dinheiro. Por quê? Porque eles perderam
muito capital, insistindo que o mercado não ia cair em 2022. Então, eles tiveram uma desvalorização do capital. Então, eles, no momento que eles estão recuperando parte do capital, eles acreditam que isso é lucro, mas isso não é lucro, porque isso é uma recuperação. Se você tem um ativo que você comprou ele a 28 mil, 32 mil e ficou fazendo preço médio a 40 mil, 50 mil, 60 mil, e você acreditava que era alta infinita, inclusive o Lalo é um dos que sempre acredita em alta, sempre para ele tudo é alta, tudo é alta. Como ele ficou preso nos ativos comprados, né, eles ficam muito putos e indignados porque eles veem o capital derretendo 50%, 60%, 70% durante o ano. Então, quando o mercado começa a reagir um pouquinho, porque eles nunca vendem e compram, eles ficam, né, ou comprados em Bitcoin, ou acumulando Bitcoin, enfim. É um negócio impressionante, eu nunca vi tanta gente comprar tanto Bitcoin e falar que compra Bitcoin sem parar durante 3 anos e nunca muda de vida, é sempre o mesmo padrão de vida. É uma coisa muito estranha isso, é uma coisa que eu não consigo entender. E aí basicamente ele falou o seguinte, né? Lá atrás era queda infinita, aí subiu, paciência, errar faz parte. Mas eu não errei ainda. Porque não passou dos 34 mil dólares. Eu só vou admitir que eu errei, que não é bull market, e que é bear market. Aliás, que não é bear market e que é bull market, se passar dos 34 mil dólares. Aí beleza, aí eu vou lá, admito, vou falar publicamente ali, ó. Declaro que errei. Até agora, tudo que vem acontecendo, todo o price action está perfeito. Meu price action está batendo exatamente como eu acreditava. Só que tem um detalhe. Quando vocês cantam de galo, né, colocam o peito para fora para falar isso, porque o Augusto deixou de ganhar. Cara, uma coisa é 20% de, sei lá, 500 mil reais. Outra coisa é 20% de 20 milhões de reais. Outra coisa é 20% de 50 milhões de reais. Outra coisa é 20% de 100 milhões de reais. Tu entende? Então, à medida que a gente vai crescendo, a exposição e a proteção vai ficando maior. A aceitação ao risco, ela difere à medida que a tua conta bancária vai mudando também e a tua vida também vai mudando. Tá? Então, lá atrás ele comentou, lá atrás era queda infinita, subiu paciência e errar faz parte. Eu não errei. Eu posso voltar aqui para o meu Twitter aqui, ó, e falar 1000 vezes. Não shortem o mercado porque é só uma barra de sinal. Não é uma barra de entrada. Deu a queda. Mostrei aqui, ó. Aqui está uma parte do capital que eu deixei em uma corretora bastante conhecida, mostrando, ó, média de 8 me deu 10 mil dólares de lucro. Isso é só uma pequena parte do capital que eu respeitei a média de 8 semanal. Fiz 84% de lucro. Realizei metade. Então, o que acontece? Em nenhum momento eu estou mudando de opinião. Eu estou sempre mantendo a mesma opinião. Falo do Smart Money, fiz as projeções, falei que o preço poderia bater 28 a 34 mil dólares. Há muito tempo eu venho falando sobre isso. Sobre ele subir primeiro, bate 32 mil, bate 28 mil dólares. O que é isso daqui, cara? O que eu falo, né? O que eu falo? Ficar 80% caixa dolarizado, tokens USDC, 20% em criptos para abrir novas piscinas. Falei, olha só, sai do triângulo, sai do padrão diamante, busca lá os 1.800 dólares. Isso daqui não é o Bart Simpson que está aparecendo agora para vocês? Então, para mim, isso daqui não é exatamente o que eu projetei. Não é exatamente o que eu projetei. Temos padrão diamante. Então, eu não sei, cara, se vocês... Eu não sei que escola que vocês fizeram, que vocês têm uma dificuldade inacreditável de entender as coisas que eu falo. Tu acha que isso daqui tá diferente disso daqui? Tá muito diferente do caminho A que eu comentei? Caminho A. Tá diferente?
Olha a minha cara de surpresa de ver o Ethereum a $1.900. Meu Deus, que oportunidade que eu tô perdendo. Pra mim tá exatamente igual. Caminho A, velho. Pacientemente. O que é pacientemente? Cara, eu não vou arriscar perder todo o meu capital por causa de, eu tenho que estar certo, eu tenho que estar errado. Eu caguei pra isso. O que eu tô sempre falando, cara. Tô falando, é alta de FOMO. É rally de alta, não é um bull market. É alta de dump money. Pessoas que acreditam que o mercado vai subir sem parar. Mas não é. O que eu falei pro pessoal? Eu perguntei assim, ó. Isso agora. Ó, olha a projeção ali, mano. Não foi exatamente esse movimento que tá acontecendo? Não é? Então não errei em nenhum momento, velho. Não errei em nenhum momento. O tempo todo. Eu falei que esse era um dos caminhos. O tempo todo eu esperava essa alta. Só que eu não sabia na época se a gente ia derreter até o inferno. Por quê? Porque os bancos estavam quebrando. Olha aí. Eu falei, o Smart Money está lá em cima. 5 de março de 2023. Tem um Smart Money aberto lá em cima. Ó, Smart Money aberto lá em cima. Olha aqui, 1,2 trilhões. Qual é a dificuldade que os caras têm de entender as coisas que eu falo? Não é exatamente o que aconteceu aqui, fofa. Olha esse desenho aqui. Essa projeção, 5 de março. Não é exatamente o movimento que aconteceu? Não é exatamente? Busca a liquidez embaixo, busca a liquidez em cima. Bart Simpson, queda infinita. Pode buscar o Bart Simpson lá em cima ainda, lá em 1,30? Pode. Mas para mim, isso aqui, price action, tá claro que é esse daqui, do Smart Money. Tá? É isso aqui, ó. Aí, só que o pessoal acha que essa linha que eu desenhei aqui é um dia depois, então isso aqui é 6 de março e 7 de março. Não. Isso aqui são semanas. Vários dias. Procura aí no YouTube ou no Twitter alguém que acerta a price action. Com essa precisão aqui. Não tem. Então eu não errei porra nenhuma ainda. Não vou falar que eu errei pra agradar o ego das pessoas. Eu estou comprado, estou só no lucro. Pois é, Lalo, só que quando eu te vejo na rua, tu não fala que tu tá só no lucro. Tu fala pra mim que às vezes tu se fode, que às vezes tu perde dinheiro. Normal. Todo investidor passa por isso. Mas qual é o problema de eu postar uma análise friamente calculista, pensando nas possibilidades, pensando na manipulação do smart money, com meses de antecedência, semanas de antecedência? O que fere tanto o ego de vocês, que acreditam em alta infinita, que dessa vez é diferente? Quantos de vocês falaram, encheram o meu saco quando eu falei em bear market em dezembro de 2021 e não chegaram um momento e falaram, porra, desculpa, estava errado. Por que eu tenho que falar que eu estou errado se nem quando vocês estão errados vocês vêm e pedem desculpa para mim? Então, esse tipo de texto tosco que vocês escrevem, vocês perdem tempo escrevendo para tentar rebaixar o meu trabalho, para tentar rebaixar a minha assertividade, para tentar fazer idiotas acreditarem nessa narrativa, isso só vai atingir vocês. Porque se eu não tivesse uma análise boa, como consistentemente eu tenho, eu não teria
mantido um padrão de alta de tanta audiência tão grande durante um bear market inteiro. Enquanto que nos canais de vocês perderam 90% da audiência. Por quê? Porque as pessoas ficaram presas em NFTs toscos, DeFis inúteis. Porque as pessoas quebram. E quando as pessoas quebram, elas não querem mais ver esse mercado. Então tu já se questionou por que na live lá do Augusto, 1 hora, tem 50 mil pessoas por dia assistindo, que faz questão de assistir, porque eu sou mais realista e falo em proteção, e falo em queda, e falo que tudo é pirâmide, e que tudo tem risco. Então eu não sei qual é que tu quer que eu admita que eu esteja errado, por causa de uma altinha de smart money, dos 34 mil, vai massagear o teu ego, tu vai conseguir dormir mais tranquilo se eu falar, não, tudo bem estar errado, faz parte, todos nós erramos frequentemente. Nada pessoal. Mas então não perde tempo falando merda. Quem disse que eu não tenho estratégia, cara? Eu entrei com 20% comprado. Há meses eu venho falando dessa bosta. Há meses repetindo a mesma merda de sempre. Meses. Por que que eu vou expor milhões de reais, milhões de dólares na ruína? Para tentar dobrar 100%? Beleza, mas e se o Fed não tivesse interferido naquele domingo? Tu acha que a gente ia ter essa alta? Vocês realmente acham que o presidente do Banco Central americano vai imprimir dólares para que suba as merdas das altcoins que vocês estão comprando atolados até a tampa? Então o Jerome Powell ele trabalha agora para brasileiros que especulam no mercado de DeFi, criptomoedas e NFTs toscos. É isso? Mano, tu não pode falar que tu tem que admitir que tá errado sem eu estar errado ainda. Eu só vou admitir estar errado depois que o mercado entrar em bull market. Ele entrou em bull market ainda? Não. Está muito, muito, muito longe de entrar em bull market. Só vai entrar em bull market se tiver expansão econômica, se tiver impressão de dinheiro de dólares. Nesse momento nós temos baixa demanda. Só que aí vocês vêm lá no Twitter, vocês já sabem que eu tenho problemas emocionais, psicológicos há muito tempo. E um dos maiores fatores é porque tem um bando de pela saco que nem vocês que ficam acreditando em alta infinita o tempo todo, enchendo a porra do saco e não respeitando a porra da minha opinião. Não é porque eu estou acreditando em baixa por causa dos dados econômicos fodidos que nós estamos, que eu sou um inimigo número 1 do Twitter e da comunidade. A comunidade cripto é totalmente tóxica. A comunidade cripto é uma merda. Sempre foi uma merda. No Facebook, a comunidade do Bitcoin do Brasil é uma merda. É um lixo completo. Só vai imbecil lá. Nunca fiz questão nenhuma de participar de nenhum evento daquela comunidade. E me chamam, viu? O pessoal fala mal de mim lá, o criador do canal lá do Facebook me chama para os eventos e eu não vou, fica putinho, aí fica falando mal. Foda-se, caguei. Caguei. É aquela história, águia não anda com urubu, porra. Tá? Então eu não tenho que mais provar porra nenhuma pra ninguém. Vocês não precisam ficar ofendidinhos com a minha opinião. Essa é a minha opinião. Enquanto o mercado não superar a resistência majoritária, não virar bull market, eu não errei porra nenhuma. E é isso. Agora, se ele virar bull market, eu vou ser o primeiro a vir aqui e falar, não, eu errei, perdi a oportunidade, vou ter que recomprar mais caro, me fudi, começaram a imprimir dólares à vontade e eu não sabia, não esperava. Aí beleza. Agora, eu não vou aqui admitir um erro que eu nem cometi, porque eu até agora só acertei, mano. Até agora eu só acertei o price action. É só vocês lá pegar o Twitter, tá catalogado lá tudo que eu falei. Há semanas, meses atrás, 2 meses atrás, 1 mês atrás. Até agora eu acertei, mano. Não sei que necessidade é essa de, tipo, vir denegrir o meu trabalho lá no Twitter publicamente, depois não adianta vir falar que não é pessoal. Claro que é pessoal, vocês têm uma inveja do caralho do meu crescimento.
Vocês têm uma inveja do caralho de eu ter conseguido proteger o capital enquanto vocês falavam que dessa vez é diferente. Ah, eu estou fudendo todos os meus seguidores por mercado em alta. Por não ter falado, ou por ter perdido essa alta. Perdido essa alta. Mas, vocês chegam e falam pra mim, porque você fudeu todos os teus seguidores que você deixou de capturar uma alta. Cara, vocês estão a recém recuperando um terço do que vocês perderam. Tch. Vamos ser bem sinceros. A bem da verdade é essa. Vocês não recuperaram nem o prejuízo que vocês estão tendo desde a queda do início do mercado em dezembro, quando vocês falaram que dessa vez é diferente. Vocês devem estar presos em um monte de NFT merda que não tem liquidez e que não vai ter liquidez, porque muitos desses NFTs só servem para distração de investidores sérios. Certo? Pessoal, eu vou indo lá então. Um grande abraço aí e tamo junto. Valeu. Eu não tenho mais saco, viu? Eu não tenho mais saco com essas coisas assim, com esses ataques, com esses ataques velados. Eu não tenho mais saco com esses ataques velados, tá? Então vamos ser homem aqui, vamos falar olho no olho. Vocês que vêm